Sim, eu só não quero mais lavar louça, só isso. Mas lavar louça é bom, tem que ajudar. Ah, não, tem dia que tem tanta louça, meu Deus. E o TED que eu tô só no TikTok. Eu também. Meu passatempo preferido é o TikTok. Eu viciei no TikTok. Meninos, vamos começar então? Eu vou explicar para vocês. Eu vou começar porque a gente tem pouco tempo, tá? Eu vou explicar para vocês como serão essas nossas aulas online. Tá bom? Então, prestem atenção, conversa não, que eu vou deixar o som de vocês ativado para vocês perguntarem a qualquer momento, tá? Primeiramente, quero que todos vocês estejam com material de história na mão. É importante. Livro de história no momento, que nós vamos continuar então com o livro, tá? Nós vamos continuar estudando o livro. O capítulo, o livro 1, a gente ainda vai terminar ele, então a gente encerrou o primeiro capítulo e vamos iniciar o segundo capítulo, que é o último capítulo dessa unidade, tá? Então, eu quero usar com vocês tanto o livro, como passar para vocês um link interessante sobre o tema que nós vamos estar estudando, tá bom? Como as aulas serão curtas, como que nós vamos fazer? Quando eu trabalhar com link no YouTube, tem como eu passar para vocês ele inicialmente, a gente pode até ver o início dele, mas claro que nós não vamos ver tudo. E aí eu peço que vocês terminem de ver em casa e vão estar devolvendo isso através de um resumo, tá bom? Todo mundo tá ouvindo bem o que eu tô falando? Sim. Sim. Dá um joinha assim, pra ficar legal, assim, pra me saber. Então, vai ser dessa forma, tá? As atividades nossas, como que elas vão seguir? Elas vão seguir com o livro, a maioria atividades do livro. Quando eu passar a atividade de folha, xerocada, então vou estar enviando, os pais de vocês vão estar podendo buscar lá na escola, tá bom? Então, tem muita coisa para a gente ver ainda, terminar desse assunto nosso de história, então a gente vai focar mais no livro nesse momento. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se alguém quiser falar, levanta o dedinho assim e fala. Não? Ninguém? Então, o que eu preparei para vocês de início? Vamos, então, fazer da seguinte forma. Vamos relembrar o que a gente viu antes de entrar de férias. Pode ser? Por quê? O próximo capítulo que a gente vai iniciar, que é o capítulo 2 de História, pega o livro de vocês aí, abra aí comigo lá na página 20. Abram aí. Então, eu quero que vocês abram nessa página aqui, ó. Página 20, tá? Abram aí. Página 20. Acharam as revoluções inglesas do século XVII? Sim. Todo mundo já está com o livro aberto? Manoel, abriu? Mirella? Mariana? Sim. Alice, não tô te vendo. Deixa eu ativar seu som aqui, Alice. Alice, ativei seu som. A Mariana estava com o som desativado, tá ativado. Tá? Sim. Só não estou vendo a Mirella. Luiz? Tá com o livro aí, Luiz? Por favor. Luiz? Oi, eu tô na página 20 já. Isso, ok. Então, vamos relembrar esse conteúdo aqui. Vocês lembram desse conteúdo que vocês fizeram antes de entrar de férias? Quem lembra? Para fazer um resumão aí para mim do mais importante. A gente estudou o iluminismo. Isso Foi o iluminismo. mesmo. Que aí os burgueses ajudaram eles, porque eles também estavam cansados de pagar os impostos aos nobres lá. Aí... Tá aí no caminho, Alice. Aí. Eu só preciso lembrar o que mais, pera. Alguém quer ajudar a Alice? Pode falar. A história do iluminismo é se explicar. Agora as outras eu tô meio em dúvida. Então tá, alguém quer ajudar a Alice?
Vocês sabem que eu gosto de pergunta, né? Meninos, então vamos lá. Falando então desse assunto que a Alice iniciou sobre o pensamento iluminista, nós vimos que os iluministas eles foram os principais responsáveis para mudar o sistema então que se tinha, que era o sistema monárquico, né? Eles procuraram Gente do céu, não tô escutando mais nada. A tia mutou. Ela. Ah, aí. Estão me ouvindo agora? agora eu tô ouvindo. Probleminha técnica aqui. Mas já passou, já coloquei, silenciei aqui, para não ficar muito. Então, o que acontecia? Como eu estava falando, né? Os iluministas, eles buscavam, então, uma melhoria da sociedade. Eles gostariam muito que a burguesia tivesse, então, acesso às decisões do Estado, que até então era comandado pela monarquia. Com isso, alguns grupos, eles apareceram, grupos, então, importantíssimos, né? Meninas, nós não vamos fazer leitura do livro, porque a gente não tem tempo. Então, o que eu vou fazer? Lembrei. As principais características, uma era consciência individual, autônoma, tem noção de progresso, caráter pedagógico, você entendeu? E pensamento laico, autoridade também. Isso mesmo. Essas são as características que eles buscavam, né? Então, eles defendiam isso, a racionalização, né, da administração pública, o afastamento, né, dos princípios religiosos da vida política, e eles queriam, então, um Estado laico, ou seja, um Estado sem influência da igreja, sem influência religiosa, tá? Então, foi isso mesmo que aconteceu. Com isso, é onde eu pedi para vocês abrirem na página 20, é que começam, então, as revoluções inglesas no século XVII. Porque, é claro, vocês acham que a monarquia ia aceitar de braços abertos essas reivindicações, essas mudanças? Não, né? Não aceitaram mesmo. Então, começaram, então, as revoluções nesse início aí. Meninos, na página 20, vocês vão ver aí um esquema de reis que tiveram aí, né, no processo dessa Revolução Inglesa. Deem uma olhadinha aí, conseguiram ver? Viram? Então, esses reis foram os principais reis que reinaram nesse processo dessa revolução. Começa lá com o Jaime I e termina lá com a Revolução Gloriosa, tá bom? E aí o último rei aí é o Jaime II. Dá pra gente, a gente vai ver aí no decorrer desses textos que eles têm um grau de parentesco. Vocês sabem que a monarquia, o trono, ele é herdado de pai para filho. Pai para filho. De sangue mais próximo se esse rei não tiver filho, tá bom? Tudo bem? Todo mundo está compreendendo bem? Sim. Depois eu quero que vocês façam a marcação aí, ó, no último parágrafo da página 20. Podem marcar com marca texto. Importante essa parte, tá? Último parágrafo? Isso. Só dá uma marcadinha assim, não marca tudo agora não, para vocês não perderem. O governo de Jaime I, Isso. Começa com o governo de Jaime I, que foi marcado pela insatisfação dos ingleses. Esse rei aí, ele era católico e ele admitiu, então, uma política de perseguição religiosa aos protestantes escoceses. Então, o que aconteceu nessa revolução? Primeiramente, começou a surgir outros grupos religiosos que defendiam uma fé diferente, né, da fé católica, que são, então, chamados os protestantes, tá? E os protestantes, eles eram pertencentes à burguesia e eles tinham também cargos de importância, porque eles pertenciam também a cargos do parlamento. Vocês lembram como era o parlamento? O parlamento era como se fosse o Estado
liderado pela monarquia, que no caso era o rei regente, e o parlamento, juntamente com o rei, ele era responsável por decidir leis que deveriam reger a sociedade na época. Tudo bem até aí? Tudo bem? Como que essas revoluções elas aconteceram? Primeiramente, esse rei, Jaime I, ele era católico demais, então ele não aceitava de jeito nenhum religião protestante, ou seja, qualquer religião que não fosse católica. Ele então começou a perseguir os protestantes nessa época, tá? Por isso eu pedi que vocês marcassem esse parágrafo. Vamos lá na página 21, rapidinho aí. Essas tensões de perseguições, elas acabaram aumentando, porque à medida que cada rei foi tomando cargo, e o próximo vai ser o Carlos I, que era filho do Jaime I, ele também continuou com a questão de perseguição contra os protestantes, tá? Vocês podem ver na página 21, tem um esqueminha aí também. Como que o parlamento ele era dividido? Lembra que eu falei para vocês o que era o parlamento, né? O parlamento, então, era pessoas atribuídas a cargos importantes, né? Pertencia como o Estado, e eles, então, decidiam as leis que deveriam reger a sociedade na época. Então, o parlamento era dividido em duas câmaras. A primeira câmara era a Câmara dos Lordes, né? Que era formada por quem? A alta nobreza. Quem que seria essa alta nobreza? Era justamente os membros poderosos da Igreja Anglicana. Quem que era a Igreja Anglicana? Vocês sabem quem que era? Era um grupo de pessoas, né? Os anglicanos. Ele foi criado, então, pelo rei Henrique VIII. E ela era totalmente subordinada ao Estado na época, tá bom? E aí, a outra parte era formada pela burguesia e os grandes membros dessa época eram os puritanos. Quem que eram os puritanos? Os puritanos, eles eram, então, conhecidos como o grupo protestante, que defendia uma fé diferente da Igreja Católica na época, tá bom? E eles, assim, predominavam bastante parte desse cargo importante da burguesia, tá? Outra coisa importante que vocês podem estar olhando depois sobre esse assunto, está na página 21, no tópico Você Sabia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Sim. Tá? Então, depois vocês dão uma lidinha aí. Ficou clara essa parte? Ficou? Alguma pergunta? Não. Não? Então tá. Então, olha só, vamos continuando então. O que acontece aí? Vamos lá para a página 22. Bora? Pronto? Página 22, ela começa então falando o que é que o rei Carlos I, ele pressionou na Câmara, né? Então, ele pressiona na Câmara um documento chamado Documento de Petição de Direitos. Então, ele fazia o quê? Ele se comprometia a não cobrar nenhum imposto, né? Sem consentimento do parlamento. Então, o que ele faz? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então, olha só. Essa petição de direitos, que foi um documento que o parlamento, então, escreveu, pediu para que o rei assinasse, ele era importante. Por quê? Pedia, então, que o rei não cobrasse nenhum tipo de imposto sem o consentimento do parlamento, ou seja, qualquer imposto que fosse cobrado da sociedade teria que passar pelo parlamento primeiro. E depois, reafirmando, então, a relevância da Carta Magna. Então, ele tinha, então, que assinar esses documentos, tá? E deixar que o parlamento tomasse esse tipo de decisão também junto com ele. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o rei aceitou assinar e ficou por isso mesmo? Foi tudo bonitinho? Não. O que vocês acham? Não. Não? Não, sempre tem alguém que tem que complicar tudo.
Ô, tia Vai Larissa, complicar tudo, né? Sempre Oi, completo. o Daniel, ele tava me ligando, aí eu desliguei. Aí ele me mandou mensagem logo em seguida falando pra senhora deixar ele entrar no negócio. Ah, tá. Acabei de ver aqui. Peraí. Isso, tô Fecha a admitindo eles. Prontinho. O Daniel chegou cedo? Empolguei aqui explicando e acabei não acessando, não admitindo eles. Continuando então, Daniel, tá me ouvindo? Ele se mutou. Daniel, você tem que ativar seu microfone aí, ó. Tá me ouvindo bem? Sim, Sim? Tá com livro de história? Está com livro de história? o novo ou o de antes? Então, O primeiro. A gente está fazendo a revisão dos conteúdos que a gente viu. Tá, peguei ele. página 22. Agora nós estamos na página 22. Pronto? Pronto. Prontinho? Então tá. Nós estávamos então, continuando então, né, meninos? Nós então, como a Alice apontou, é claro que as coisas não aconteceram perfeitas, como o parlamento estava querendo que acontecesse, né? Importante depois que vocês ressaltem aí, grifem esse parágrafo inicial da página 22, tá? Faça só um marcozinho e aí depois da aula vocês marcam todo o parágrafo certinho. Vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Tá, calma aí, deixa eu ver isso aqui. Tia, você poderia repetir de novo? É que eu não tô conseguindo ouvir, que aqui em casa tá difícil. Qual parte que você quer que eu explique? Onde é pra Essa parte marcar? inicial? Eu quero pedir para que vocês marcassem o primeiro parágrafo dessa página 22 que a gente está falando. Em 1628? Isso, até o final do parágrafo, tá? Tá, obrigada. Pronto? Então vamos continuar. Então, como a gente estava comentando, é claro, esse pedido do parlamento não ia ficar por isso mesmo. É claro que o rei Carlos I queria se opor a essa petição. E foi isso que ele fez. Ele se opôs a essa petição, tá, meninos? E quando ele se opôs a essa petição, então, aconteceu, então, como que eu posso dizer para vocês? Uma revolta, assim, bem agressiva nessa época, lá no ano de 1639, tá? Onde a Inglaterra ela foi invadida por escoceses insatisfeitos, tá bom? Com a imposição do anglicanismo, tá? Então, olha só, lembra que os anglicanos, tanto os anglicanos como os puritanos, eles eram de fé diferente do catolicismo, tá? Então, todos eles eram considerados protestantes, tá bom? Então, com isso, o que aconteceu? Os soldados ingleses, então, eles estavam com seus salários atrasados e recusaram, então, a enfrentar os invasores, enquanto o problema de salário deles não fosse resolvido. Daí começa, então, uma grande revolução chamada Revolução Puritana, que aconteceu no ano de 1642 e vai até 1649. Tá? Ficou claro? Posso continuar? Sim. Dá um joinha para mim, sem saber. Sim. Então, tá. Joinha. Então, ó, a Revolução Puritana, ela aconteceu justamente na discordância que teve dentro da Câmara. Vocês lembram que a gente falou lá no início que ela era dividida por 2 grupos, né? Então, uma parte dela era comandada pelos puritanos, outra parte pelos anglicanos. Então, houve uma discordância na Câmara, né? E o rei, então, piorou tudo isso no ano de 1641. E aí, o que ele fez? Ele aprovou o aumento dos impostos, não permitiu que a Câmara opinasse em relação a esse aumento.
até então a carta assinada foi a petição feita de que o parlamento decidisse junto com ele a cobrança de impostos. Ele não fez isso. E aí ele fez o quê? Ele mandou que houvesse, então, uma invasão no parlamento e a prisão dos principais líderes dos puritanos. E como chamado, então, de a Grande Revolução Puritana. Começa aí, tá? A Grande Revolução Puritana acontece por conta disso. O rei Carlos I, então, ele manda invadir o parlamento e manda prender todos os puritanos de cargos de importância. Tá bom? Isso que eu estou falando para vocês está lá no segundo parágrafo, depois do tópico Revolução Puritana. Vocês podem marcar no livro de vocês, tá bom? Ele, então, ele não aceitou, então, essa petição deles, invadiu, com isso, demonstrou completamente autoritarismo e poder dele em cima do próprio exército que ele tinha. E aí a gente teve, então, uma revolução conhecida por dois povos importantes. Deem uma olhadinha aí na página 22, esses dois círculos que a gente tem. Então, a gente tinha os cavaleiros, que eram os nobres anglicanos apoiadores do rei, e nós tínhamos cabeças redondas, que eram os puritanos e presbiterianos apoiadores do parlamento. Oi. Tia, a Alice está pedindo para você aceitar ela de novo. Ela saiu? Aham. Aqui. Aceitei. Alice? Voltou? Voltou, Alice? Ai, sem querer sair, eu cliquei aqui, ó. E aí saiu. Boa, Alice. Eu não sabia fazer o quê? Meninos, para a gente encerrar essa parte, que a nossa aula está quase finalizando, então a gente termina falando dos principais eventos que aconteceu nessa Revolução Inglesa, tá? E eu finalizo com vocês terminando essa explicação, tá bom? Então, olha só. Aconteceu, então, essa primeira batalha, depois que o parlamento ele foi tomado, e os principais líderes puritanos foram presos. Foram a guerra feita, né, admitida pelos cavaleiros e pelos cabeças redondas. Os cavaleiros eram todos os nobres apoiadores do rei, e os cabeças redondas eram os puritanos e os presbiterianos que pertenciam ao parlamento, tá? Meninos, então aqui acontece uma grande conflito de exército contra exército. Inicialmente os puritanos eles perderam, mas vocês vão ver depois, eu peço que vocês façam a leitura, que eles ganharam essa batalha, tá bom? E foi uma batalha muito sangrenta, mas também de conquista para os puritanos. Como se fosse, tipo, eles perderam a primeira vez, só que depois, quando aconteceu de novo, eles ganharam? Isso mesmo. Porque o conflito não terminou só com uma batalha, só com uma guerra. Teve mais de uma. Então, eles começaram perdendo e depois eles ganharam essa batalha, tá? Depois que eles ganharam, veio então o governo de Oliver. E o Oliver, ele foi o que pôs fim na Guerra Civil, tá? E pôs fim nos primeiros problemas enfrentados nessa época. Então, todos esses problemas que teve entre a igreja, ele pôs fim em tudo isso. Começa, então, um período de tranquilidade para a sociedade inglesa nessa época, tá bom? Tá. E com isso, o que ele fez? No governo dele, isso que eu estou falando para vocês vão ver lá na página 24 do livro, tá bom? Depois vocês dão uma lidinha lá. No governo dele, como ele controlou a sociedade, né, ele acabou com esses conflitos, ele então iniciou as grandes navegações marítimas, porque ele era muito esperto. E com isso, então, com as grandes navegações, lembra da gente comentar em sala de aula que essas grandes navegações possibilitavam também o grande giro do comércio? Vocês lembram disso? Sim, que era de especiarias, né? Especiarias, não era? Sim. Isso. Vendiam especiarias, aproveitavam para receber de quem chegava e eles também vendiam para os outros, né? Foi nessa época que fecharam o muro, sei lá, o que
Tá antes ou depois? Não, aí essa parte que você está falando da organização burguesa, isso aconteceu antes, tá? Antes. Essa parte de conflitos aqui, a burguesia já era formada, ela já dominava, tá? Ela já conseguiu ingressar dentro do parlamento. Inicialmente, a burguesia não tinha acesso à política, era somente a igreja e a nobreza. A nobreza era quem? Grandes líderes políticos da época e o próprio rei, tá bom? Então, isso aqui que aconteceu, a burguesia ela já foi tomando espaço. Vocês lembram que ela começou vendendo especiarias e foi Não vai ficar aqui não, né? girar. Vocês estão ouvindo? Sim. Tudo bem? Uhum. Isso. Então, meninos, continuando, finalizando, que o nosso tempo ele está encerrando, nós temos então, depois dessas grandes navegações marítimas, uma revolução chamada de Revolução Gloriosa, tá? Lá na página 26, eu quero que vocês façam a leitura depois desse tema da Revolução Gloriosa. Tudo bem? Só para fazer a leitura da página 26. Isso, faça a leitura depois para mim da página 26 sobre a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? O absolutismo ele foi eliminado e substituído por uma monarquia parlamentar. Então, os reis passaram a ser obrigados a acatar as leis produzidas pelo parlamento, tá bom? Tá. Vocês viram que inicialmente nós estávamos falando que o parlamento estava então pedindo ao rei autonomia para decidir junto com ele como seriam as leis e cobranças de impostos. Teve então a guerra entre a monarquia e os puritanos, que eram os protestantes, né? E depois de tudo isso, a gente viu que o Oliver foi um dos reis, né? Ele promoveu, então, apaziguou essa guerra e esse conflito, e ele fez com que a sociedade caminhasse em paz. Depois dele, então, teve esse evento chamado como Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa seria o quê? A monarquia ainda continuou regendo, ela não deixou de comandar a sociedade, mas, porém, o parlamento passa a ter voz e passa, então, a decidir em todas as leis impostas para a sociedade como eles queriam, tá? Então, Professora, é para fazer as atividades da página 24 e 25? não precisa, porque eu já pedi vocês para fazer essas atividades antes, tá bom? Tá bom. Aí eu vou querer só que vocês façam, como atividade de casa, os exercícios da página, que é desse assunto que a gente está falando, e aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Os exercícios lá da parada complementar, tá lá no finalzinho do capítulo, estão vendo? Dá 29, 30, 31 Isso. e Só que 32. só que eu quero que vocês façam os seguintes exercícios para finalizar mesmo, tá? Exercício 16 ao 19. Fica como revisão desse capítulo do que a gente estudou e falou hoje. Todo mundo entendeu? Sim. Então tá bom. Compreenderam? Sim. Alguma pergunta? Não. Não? Certeza? Cadê o Daniel, que chegou por último? Daniel? Opa! Oi, Entendeu o que é para fazer? entendi. Tá bom, então. Então tá. Meninos, então, ó, tchau para vocês. Até a nossa próxima aula, viu? Amanhã a gente se encontra de novo. Beijinho, Tchau. 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 Tchau.